Fazendo o que eu amo fazer, gente. Compartilhar a palavra de Deus. Comentar um pouquinho sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel tem 48 capítulos. Ele fala para os cativos da Babilônia, como começa aqui a dizer no capítulo 1 de Ezequiel, no verso 1. No meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Então é um livro que fala das visões, das profecias que Deus transmitiu para Ezequiel. Ezequiel transmitisse para o povo para que houvesse arrependimento e a ira de Deus não caísse sobre o povo. No capítulo 2:1 fala: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E no capítulo 2:1, né, Ezequiel relata que enquanto ouve a voz de Deus, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Qual era a missão de Ezequiel, né? Deus disse assim no capítulo 2, versículo 3: Eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Então escolheu como atalaya de Israel, né, como está dito aqui, ele era como uma torre de vigia. Enquanto ele pregava junto aos cativos, Jeremias pregava, profetizava para a casa de Judá e Jerusalém, né? Para Sião, né, que é esse nome de Jerusalém, e as filhas de Sião, né, que é Judá ou Israel, as filhas de Sião que é mencionado na Bíblia. E enquanto isso, Daniel, na corte dos babilônios, ele também profetizava. Então Deus levanta sempre um povo para alertar. Deus nunca vai deixar nada acontecer na sua vida, na minha vida, antes que ele alerte. Por isso que ele levanta pessoas para que fale da palavra dele. E se tudo aconteceu no passado, no futuro distante, a ira de Deus vai cair novamente sobre o povo rebelde na terra, na face da terra, agora não mais só para Israel. E quem não se arrepender, enquanto estiver vivo, tem que tomar uma posição por Jesus. Senão não vai ter chance, gente, porque Deus é justo. Estou sempre falando isso. Muita gente não compreende. Por que Deus fez isso? Não, por que nós desobedecemos? A pergunta deveria ser essa. Deus habita num alto e sublime trono. Deus mandou seu filho morrer por nós. O que é que a gente quer mais, gente? O que é que a gente quer mais? Então, só para começar, depois eu vou dar continuidade. Vamos para o segundo áudio, comentando sobre o livro de Ezequiel. Dos capítulos 8 a 11 de Ezequiel, trata de um mesmo tema. Fala das visões proféticas, né, que Ezequiel vê acerca do julgamento de Judá e de Jerusalém. Gente, o capítulo 8 é o ápice das abominações. O que Ezequiel viu ali foi como se fosse a gota d'água. Ele viu todas as abominações praticadas na casa do Senhor, gente, dentro do templo de Salomão, aquele templo que Deus disse que habitaria nele. Mas se houvesse obediência, né? Já li no livro de Reis, Deus se retiraria. E foi aí, gente, que Deus retirou sua glória depois de todas essas abominações. Ele fala de várias portas, sabe? A porta do altar, na porta do altar estava a imagem dos ciúmes. Alguns, né, dizem que não se sabe o certo o que significava aquela imagem. Com certeza, gente, não era coisa boa. Era algum Deus, né, que eles adoravam. E também essa imagem afastaria Deus do seu santuário. Deus não ia habitar. A glória de Deus, ele não divide com ninguém a sua glória. Então ali, eles claramente a apostasia. Tem algum comentário que diz que essa imagem do ciúme era de Astarte ou Aserá, né? Que no hebraico, né, fala no deuses, aqueles que a gente lê assim, do bosque, né? No bosque, sempre fala bosque, que foi criado por Manassés, justamente para se opor a Deus. Gente, ele tem uma visão no que é transferido em espírito ao templo de Jerusalém. Então ele começou pela porta do altar. E ele começa, gente, assim, como se vislumbrando os 70 anciãos, sabe? Com ele que ele vai falar. E quando a justiça vier, vai começar pelos mais velhos, por isso. Vocês lembram quando Deus falou com Moisés, e Moisés escolheu 70 anciãos? Gente, eles que era para ensinar o povo, para cuidar das coisas de Deus. Mas eles foram os primeiros a se corromper. Ele dizia que Deus não estava vendo. Aí depois ele fala da porta do átrio, né? No versículo de 7 a 12, ele fala da porta do átrio.
Aí, por um buraco na parede, Deus ordena para que Ezequiel veja o que os anciãos de Israel estavam fazendo. Sabe o que eles estavam fazendo, gente? Queimando incenso diante de répteis, animais abomináveis e ídolos. E nada está oculto aos olhos de Deus. Então, eles que legalmente estavam investidos, obrigados a uma tarefa de cuidar da obra do Senhor, para justamente extinguir a idolatria, eram agora os que promoviam a idolatria. E todos se corromperam, menos alguns. E esses é que vão ser chamados de justos, e Deus vai poupar. Aí tem também, fala da porta da casa do Senhor. Aí eram as mulheres, gente, assentadas, chorando por Tamuz. No capítulo 8, verso 13 e 14. Tamuz era um deus babilônico. Era o deus da vegetação, da fertilidade. E as mulheres de Israel estavam só chorando e servindo a este deus. Gente se opondo ao Deus vivo, ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. A gente está falando mais ou menos dessas 4 terríveis abominações. E por último, Ezequiel vê 25 homens de costas para o templo, gente, prostrados diante do sol, gente. Diante do sol, o povo de Deus. Gente, isso é muito forte, né? Mas eu não vou me omitir de falar, porque eu estou lendo a Bíblia desde o início que Deus falou comigo numa campanha que eu participei, e eu lendo e para compartilhar. E eu estou compartilhando, gente, para que eu seja como também como Jesus quer que a gente seja, né? A cuidar das coisas de Deus, fazer a obra de Deus e anunciar as coisas que haverão de vir sobre a terra. Ninguém sabe o dia e a hora. Pode ser hoje, agora, amanhã. Pode ser daqui a 100 mil anos, não sei. Então, a sentença veio, gente. Aí é aí que eu quero falar. Um pouquinho no capítulo 9, né? Aí veio a sentença, gente. Ele vê, sabe, 7 homens e um se destacava, né? Um que tinha uma caneta, né, com um tinteiro para marcar aqueles que não faziam parte dessa sujeira toda, que não faziam parte dessa idolatria. Então diz assim no capítulo 9, já falando dos castigos, da sentença que veio, e não tinha mais jeito, já tinha chegado. E disse o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aí, gente, eu quero abrir um parênteses. Gente, você lembra a última praga do Egito, a praga da morte dos primogênitos? Aqueles que tinham os umbrais das portas, os batentes da porta, marcados pelo sangue do Cordeiro, que já apontava para o Cordeiro Santo que viria, que era Jesus Cristo, aqueles não morreriam. E os egípcios, aqueles adoradores de Deus, na época, gente, eram os egípcios, aqueles que adoravam outros deuses, não o povo de Deus, mas agora é o povo de Deus. Então, gente, uma minoria, veja como o caminho é estreito. Então, esses que estavam gemendo e chorando, vamos dizer assim, com essas abominações, Deus fez um sinal e marcou na testa dos homens. Não é um sinal visível, gente. Isso ele está vendo em visão. Isso é um sinal invisível para aqueles que têm a marca de Cristo. No final dos tempos, em Apocalipse, fala dessa marca. Porque fala de 2 marcas, né? Um vão ter a marca da besta, a marca do anticristo, e outros vão ter a marca os que são de Deus, vão ser marcados, né? E lá também fala em Apocalipse. Depois eu vou colocar algumas referências. Então chega o momento, né, que chegou a sentença. E Deus começou o juízo justamente pelo santuário, né? E Deus retirou sua glória, gente. Então diz assim no capítulo 6, né? Vou ler aqui a partir da segunda parte. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário, e começai pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Mais tarde, né, mais adiante, aqui no capítulo 8, ele diz, aí Ezequiel clama ao Senhor: Senhor Jeová, dá-se acaso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então o Senhor disse para Ezequiel: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade encheu de perversidade. E eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. E Deus é Deus que tudo vê, gente. Então é isso, gente, para não ficar muito longo. Então, se você tiver selado pelo Espírito Santo que habita em você, se você receber Jesus em seu coração, o sangue precioso de Jesus é a tua cobertura, e vai se cumprir o que diz no livro de Salmos,
praga nenhuma atingirá a tua tenda. E aí a gente vai falar do que a gente crê para o Senhor, a gente vai dizer para o Senhor, Senhor, eu creio que se eu fizer do Senhor o meu refúgio, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque os seus anjos já deu ordem a meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. Eu estou dizendo para mim, mas você diga para você. E ore, se realmente você fez esse pacto com o Senhor, com Deus, o único Deus verdadeiro, com Jesus, você vai ser livre do anjo da morte quando passar em forma de calamidade para devastar a terra, para destruir. Agora mesmo, gente, com gente entrando em pânico com esse coronavírus. Mas se você tiver Deus, você não vai temer mal nenhum, porque você vai se agarrar nas promessas do Senhor. É isso, gente. Receba Jesus em seu coração e seja coberto pelo sangue precioso de Jesus, que ele vai livrar você de toda calamidade. Tempestades vêm, viu? Tempestade vem até para provar nossa fé. Deus nos prova, mas é nesse momento da tempestade, da calamidade, das pestilências, de tudo que vier sobre a terra. Se você tiver Jesus, você vai receber o selo de Deus e ganhará a vida eterna.